filhos, salvos e já herdeiros. Olha só essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Uma coisa que a gente tem que ter claro é que conhecereis a verdade e a verdade te liberta. Quem é a verdade? Cristo Jesus. Quem é Cristo? A palavra. Então conhecereis a palavra e ela te libertará. Olha como é claro, né? Na carta de João, o Santo Evangelho segundo João, no verso 1 de João ali, está escrito assim: no princípio era, a minha Bíblia aqui, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. A palavra, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, olha que forte, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Primeiro, sem Jesus é impossível para qualquer pessoa se salvar. Primeira coisa. Então tem muita gente que fica aí, muitos nos judeus e assim por diante, tentando se salvar pelas obras. É impossível aos homens, sem Cristo, se salvar. Tentar se salvar de outra forma. Ponto. Quando a gente aceita o Senhor e quando Ele nos escolhe, na verdade foi Ele que nos escolheu primeiro, com Ele, é Ele que faz todas as coisas. Ó. Todas as coisas foram feitas por Ele. Por Ele, está escrito aqui. Ó. Então, quando você aceita Ele, quem faz tudo é Ele, não é você. Isso é muito forte. E olha só o que está escrito aqui no verso 12 de 1 João. Carta de João 1. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora eu fico pensando, um filho não salvo. Cara, quando você é filho, irmão, irmã, quando você é filho, você já está salvo, você já é herdeiro. Aí você fala, mas não, a gente tem que lutar, que não sei o que. Não, quando você foi feito filho, você não é mais condenado. E lá no verso 16, para passar essa parte aqui, não vou ler o 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Verso 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. O que é graça? Favor imerecido. Favor imerecido por mais favor imerecido. O que significa isso? Benções e benções. Não porque nós merecemos alguma coisa, mas benções e mais benções de graça. Então, assim como a gente recebe a graça, a gente recebe todas as outras coisas. E olha que está escrito no capítulo 3 de João. Tudo aqui em João, aqui, tudo pertinho. Vamos no verso 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, se você creu, você não perece mais, mas tenha a vida eterna. Tem pontos que falam assim, que se crê e for batizado. Tudo isso tem explicação, tá? O batismo mesmo é o batismo do Espírito, mas não vamos entrar nesses pormenores. Eu estou falando que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas tem a vida eterna. Porque, verso 16, de 3 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De novo, ele reenfatizou. 15 fala, 16 fala de novo. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quem está em Jesus está salvo. Quem crê, 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, a linha tênue está no crer. Essa é a linha tênue. E vamos ali para o João 20, no verso 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa crer. Esse é o nosso papel. Mas eu não quero falar só de João. Eu separei aqui também a carta de Romanos. Vamos lá aqui, né? Em Romanos também. Romanos 8, no verso 14 ao 16. Romanos 8, no verso 14 ao 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Será que alguém ainda tem dúvida de que você é um filho de Deus?
O pior disso não é nem isso, né? O pior é você se achar filho e não salvo. Como pode um negócio desse? Se o próprio Espírito dele está habitando em você. Aí, é interessante que no 15 diz isso, né? Porque não recebestes espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor ou em medo. Mas recebestes espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Eu já fiz um vídeo sobre Abba Pai, significa paizinho. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você já é filho de Deus. Ninguém te tira isso. Você que creu, confessou no Senhor Jesus, confessou o Senhor Jesus. Creu no quê, Lucas? Creu na obra consumada do Senhor Jesus. Você já é um filho, já é um filho. Ninguém mais te tira isso. Ninguém mais, nem você mesmo. Isso é muito forte. Vamos aqui para Gálatas, no capítulo 3, no verso, vamos ler o 24. De maneira que a lei nos serviu de aio. O que é aio? Tutor. Quando você guia uma criança pela mão, isso é aio. Para nos conduzir a Cristo. Então a lei, ela nos conduziu até Cristo. A lei não salva, as obras não salvam, as regras não salvam, o que salva é Cristo. Não é você ser alguma coisa, ou fazer alguma coisa, ou ter alguma coisa que te salva. O que te salva é somente Cristo, Cristo Jesus. Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé, você é salvo pela fé, fôssemos justificados. Agora eu quero que você vá em algum lugar aí e procura o que significa a palavra justificado. Eu vou te adiantar aqui, justificado significa ser declarado inocente, ser declarado sem culpa. Justificado é o contrário exato de condenado. Então entenda, você não vai ser condenado ou vai ser justificado. Você já foi justificado. Olha o que está escrito aqui. De maneira que, para que pela fé fôssemos, passado, justificado. Então quando você creu, quando o Espírito Santo de Deus habitou em você, quando você foi batizado com o seu próprio Espírito, confessou a sua palavra, confessou tudo o que ele fez, você é justificado e considerado filho. Vamos continuar lendo. Mas depois que a fé veio, depois que essa fé que eu estou te falando chegou até você, já não estamos debaixo do tutor da lei, não estamos mais debaixo das regras, do aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E aí a gente vai aqui no verso 29. E se sois de Cristo, você é de Cristo? É a pergunta que eu faço para você. Você é de Cristo? Sim, pode responder, sou de Cristo, eu sou de Cristo. Então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Você já é herdeiro. E aí a gente vai para o Gálatas 4, no verso 7. Assim que já não és mais servo. Alguém serve. Não é que você não tenha que servir, mas você não serve para conquistar nada. Você serve por gratidão. Você serve porque você já sabe que você já é. Assim, verso 7 de 4 de Gálatas. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Meu Deus. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, no verso 9, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez ao jugo da servidão, ou a esses rudimentos fracos e pobres, achando que por algum merecimento nosso, ou por alguma coisa que façamos, é que vamos alcançar a salvação. A salvação é toda dele e nada nossa, foi tudo ele que fez. Eu quero terminar esse vídeo aqui, já deu aí 9 minutos, com a primeira carta universal do apóstolo João, 1 João, no capítulo 3, no verso 1. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Meu Deus, por isso o mundo nos não conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora, verso 2, amados, agora somos filhos de Deus.
E, meu Deus, e aí continua, vocês podem continuar lendo aí. Se eu fosse aqui em Filipenses, eu ia falar, já chegamos, né? Eu não tinha preparado aqui Filipenses não, mas vamos aqui em Filipenses, só para vocês terem uma noção. Vai lá em Filipenses no capítulo 3 e lê o verso 15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, você já é perfeito, não pelo que você faz, mas por quem está em você, pelo que você creu. Verso 16, de 3 de Filipenses. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Deixa eu te falar um negócio. Não deixa ninguém falar para você que você não é filho e que você não é salvo e que você não é herdeiro. Não importa o que aconteceu. Importa uma coisa. Chegou as boas novas até você. Você já é perfeito em Cristo Jesus. Você já chegou. Você já tem Cristo dentro de você. A perfeição já está em você. Se abraça, se apega a ela. Ninguém pode te condenar. Ninguém pode te condenar. Você é filho amado e ninguém pode tirar isso de você. Está registrado. Está no seu DNA. O seu DNA tem o Espírito Santo. Pode ser o filho que for. Pode ter ido aonde foi. Pode ter acontecido o que aconteceu. Quando você se voltar, ou se você já está, quando você voltar igual o filho pródigo, o pai vai te receber com abraços e beijos e vai fazer festa porque você não perde filiação. Meu Deus, tamo junto. E como é maravilhoso a graça. Tamo junto. Deus abençoe vocês.